Olá, tudo bom? Muitas pessoas têm pedido para que eu começasse a divulgar conteúdo relacionado a planejamento de fármacos aqui. E tem um dos assuntos que eu acho bastante interessante e que é essencial na hora de você planejar um fármaco novo, que é a questão de como você testa em larga escala aqueles compostos que você tem sintetizados na sua bancada. Então, por causa disso, eu preparei esse conteúdo com bastante carinho. Um dos gargalos grandes que a gente tem quando a gente vai planejar uma molécula é que nós tenhamos um ensaio biológico que seja capaz de dizer para a gente se aquela molécula tem a atividade que a gente está falando que ela tem. Então, por causa disso, eu espero que você aproveite essa aula. A indústria farmacêutica pode selecionar os compostos nos quais ela vai investir o seu desenvolvimento. No entanto, a partir do momento em que a gente tem esses compostos em mãos, quais são as estratégias que a gente pode ter para testar esses compostos? Isso levando em consideração, claro, as diferentes fases de fármacos, né? As diferentes fases de ação. Então, eu quero começar essa nossa conversa situando um pouco a gente novamente dentro do fluxograma, dentro do pipeline do desenvolvimento de fármacos e onde cada uma das etapas se situa, certo? Então, nessa nossa conversa, a gente vai começar diferenciando o que é descoberta, o que é planejamento e o que é o desenvolvimento de fármacos, porque existe uma diferença nesses termos. Vamos observar logo a seguir que esse pipeline, ou esse fluxograma, ou essa sequência como essa história acontece, ela não é fixa, ela pode sofrer algumas alterações e, de maneira mais recente, a gente tem observado que realmente o processo de descoberta de fármacos tem se afastado um bom tanto daquilo que normalmente é apresentado nos livros. Após isso, nós vamos ver quais são as ferramentas para acelerar o planejamento dos fármacos. E aqui vai ser mais uma revisão, tá, pessoal? Porque essa parte a gente já viu é, bastante durante esse semestre. Vamos falar a respeito das ferramentas para acelerar a síntese, ou seja, a obtenção de novos compostos para que sejam testados. E por último, vamos abordar quais são as ferramentas para acelerar os ensaios biológicos. Claro que nessas duas últimas etapas, nós precisaremos rever um pouquinho daquilo que é um tanto mais tradicional, para só depois a gente ver aquilo que a gente tem de mais moderno. Mas fiquem tranquilos que boa parte daquilo que é tradicional nós já vimos, seja nessa disciplina, seja em disciplinas anteriores, seja nas aulas práticas que nós desenvolvemos durante esse semestre, certo? Bom, existe uma diferença entre esses termos: descoberta de fármacos, planejamento de fármacos e desenvolvimento de fármacos, né? Muitas vezes esses termos são utilizados como se fossem intercambiáveis. No entanto, para quem trabalha com o desenvolvimento de novas entidades químicas, esses termos têm significados bastante distintos, os quais a gente vai dissecar um pouquinho agora. Bom, quando nós falamos da descoberta de fármacos, lá no início da química farmacêutica, nós falamos a respeito das fontes de inspiração de fármacos, não era? A gente poderia encontrar fármacos que eram inspirados na natureza, poderíamos encontrar fármacos de origem sintética e poderíamos encontrar fármacos de origem computacional, origem in sílico. Essas eram fontes de inspirações, pontos de partida para as outras etapas do nosso processo de descoberta de um fármaco novo. Então, toda vez que nós falarmos em encontrarmos o composto líder, que é aquele composto que é a nossa inspiração,
é aquele nosso composto proveniente de alguma dessas fontes. Então, nós estaremos falando do processo ainda de descoberta de fármacos. Na literatura, você encontra esse termo como drug discovery, é a descoberta de fármacos. É importante ressaltar que esse termo lead é um termo utilizado pela indústria farmacêutica mundial, ou aqui no Brasil, a indústria farmoquímica, para descrever um composto que tem uma alta potência e uma baixa toxicidade. Ainda não é o nosso fármaco, mas é um composto que vai liderar o nosso processo de descoberta, certo? Então, quando se está realizando essa etapa da descoberta, é uma etapa bem inicial do processo. Então, antes de mais nada, se escolhe uma doença para que você tenha objetividade no seu projeto, certo? Então, qual é a doença que você quer tratar? É a primeira coisa que você precisa saber. Logo depois, você escolhe um alvo molecular. Atualmente, nós atuamos utilizando as estratégias de planejamento racional de fármacos, ou seja, nós atuamos descobrindo quais são as bases moleculares da doença e pensando na melhor maneira de interferir nessas bases moleculares de maneira a reverter esse quadro, certo? Logo depois, nós precisamos identificar um ensaio biológico. Então, olha só o tema da aula de hoje. Precisamos identificar o ensaio biológico para que nós possamos testar as moléculas que nós iremos encontrar eventualmente. Algumas doenças, elas são de difícil tratamento porque ainda não se tem um ensaio biológico apropriado para que você teste moléculas inéditas, certo? Então, aí está um problema se você não tem um ensaio biológico para você testar a sua doença, certo? Aliás, para você testar a sua hipótese, né? No caso, a tua hipótese é a tua molécula. Bom, então, a partir das fontes de inspiração, você vai encontrar um composto líder, que é o seu lead. Normalmente, o composto lead ele possui atividade biológica, um IC50, um EC50, da ordem de micromolar, certo? Esse daí é um padrão de bom senso que a indústria farmoquímica adota para escolher um composto líder. Após você encontrar esse composto, se necessário, você deve isolar e purificar o composto líder para que você possa testá-lo no seu ensaio biológico. E também é necessário você determinar a estrutura do seu composto líder, certo? Então, como você vai determinar a estrutura do seu composto líder? Utilizando aquelas técnicas que nós conversamos lá na química orgânica experimental, certo? Ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, espectroscopia no infravermelho e tantas outras técnicas que nós vimos, certo? Então, eu coloquei esse slide aqui para situar vocês no processo cronológico de descoberta de um fármaco, para vocês entenderem que a identificação de um ensaio biológico é essencial para você testar a sua hipótese, certo? Então, isso é feito logo nas etapas iniciais aí dessa história de descoberta, planejamento e desenvolvimento. E logo depois disso, nós vamos ver boa parte da história que a gente já conhece, né? Que é o que a gente chama de planejamento de fármacos. É por aqui que nós normalmente começamos a nossa conversa quando estamos falando de química farmacêutica. Então, a partir do momento que nós temos o composto líder, ou o lead, nós partimos para identificar a relação estrutura-atividade desse composto. A REA, né? Normalmente, a gente faz algumas modificações moleculares, retirando grupos e colocando outros grupos de maneira a identificar o que é essencial e o que não é essencial para que essa molécula apresente essa atividade biológica. Por meio desse estudo é que nós descobrimos o grupo
farmacofórico, certo? Numa etapa um pouco mais adiante e realizando um estudo de maneira mais aprofundada, se existem esses recursos disponíveis, parte-se para realizar a otimização de interações com o alvo, né? Nós queremos otimizar a fase farmacodinâmica. Então, tendo identificado o composto líder, tendo identificado o alvo molecular e de posse, preferencialmente, das informações cristalográficas a respeito do alvo molecular, se parte para estudar quais são as interações intermoleculares que podem vir a ser benéficas na interação entre o fármaco e o alvo, certo? Essa parte aqui pode ser feita por meio de estudos de modelagem molecular, normalmente, aqueles estudos de SBDD. E também é nessa etapa de planejamento de fármacos que também, por meio de modificações moleculares, nós otimizamos propriedades farmacocinéticas. Então, eventualmente, se o nosso composto líder ou algum composto derivado desse processo de otimização precisar ter a sua absorção melhorada, ou o seu tempo de meia-vida, ou a sua biodisponibilidade otimizada, é aqui que nós fazemos isso. Então, tudo isso compreende o processo do planejamento de fármacos, certo? Então, nós partimos da descoberta, seguimos no planejamento e perceba que por meio das modificações moleculares, que nós já estudamos extensamente, não é? Adição de grupo volumoso, a questão do bioisosterismo, a questão da latenciação. Então, com todas essas ferramentas, além das outras ferramentas de planejamento racional, nós podemos identificar essas características associadas à REA e também otimizar propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. E o que é o desenvolvimento de fármacos? Olha só. Então, a partir do momento que nós temos esses diversos compostos obtidos a partir das modificações moleculares, nós podemos pensar aí em patentear essas estruturas que nós obtivemos, certo? Então é aqui que entra o pedido de patente do fármaco, porque até então, como nós já temos os ensaios biológicos que foram estabelecidos na etapa de descoberta, nós já temos várias informações que servem, em parte, como prova de conceito para a finalidade clínica, né, do uso daquele fármaco. Mas perceba que aqui a gente ainda está nos estudos pré-clínicos, certo? Então, nessa etapa aqui inicial do desenvolvimento de fármacos, você patenteia o fármaco, você realiza estudos pré-clínicos, então você aprofunda os teus ensaios biológicos, né? Então, aqui entram estudos referentes a metabolismo ou biotransformação, os mecanismos da toxicologia, né? As maneiras como aquelas moléculas podem ser danosas ou não. Aqui também são feitos testes de formulação e estabilidade, que vocês certamente já devem ter visto com o pessoal do controle físico-químico. No entanto, aqui se refere ao processo do desenvolvimento. A gente ainda não tem a molécula no mercado, certo? Também aqui são realizados testes para se descobrir o mecanismo exato de ação do fármaco e eventuais processos de sinalização que sejam secundários. Aqui também temos uma etapa super importante que nós veremos na próxima aula, que é o planejamento de um processo de fabricação. Porque não adianta só a gente sintetizar a molécula em escala laboratorial. É necessário fazer o que chamamos de scale-up, né? É necessário escalar o processo para que possamos sintetizar essa molécula aí na escala de quilogramas, 10 quilogramas, 100 quilogramas. Essa etapa nós chamamos de desenvolvimento químico e de processos. E esse será o tema da nossa próxima aula.
Seguindo no processo de desenvolvimento de fármacos, realizamos os estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, e a partir da fase 4, que é a fase de registro, certo? Então, a partir do momento que o fármaco sai da fase 3, ele entra para a fase de registro, sendo aprovado no registro, ele pode ser comercializado, e aí passamos a falar em farmacovigilância, certo? E aqui a gente tem o objetivo final da indústria farmacêutica, que faz muito bem para a sociedade, sim, no entanto, apenas em troca de muito dinheiro, certo? Então é necessário considerar os fatores econômicos associados a isso. Bom, então, essa é a história que normalmente nós vimos, né, quando falamos a respeito do processo, né, que normalmente é um pouquinho misturado, né, descoberta, planejamento e desenvolvimento. Então, aqui nós temos aqui a seleção do alvo, a identificação de um composto que apresente atividade biológica, que é o HIT, né? Identificamos o composto líder, depois passamos para otimizar o composto líder por meio de modificações moleculares. E aí, perceba que aqui a gente tem as modificações moleculares, e isso daqui, essa etapa inicial, é o que nós chamamos de descoberta e planejamento de fármacos. A partir do desenvolvimento pré-clínico e considerando os estudos clínicos e a parte de aprovação pelas agências regulatórias, aí nós temos o desenvolvimento de fármacos. Pois bem, essa é a história que muitos artigos e os livros de planejamento de fármacos trazem para a gente como sendo a história do desenvolvimento de um fármaco, né? Então sabemos que é um processo longo, que pode demorar de 10 a 15 anos para ser finalizado e pode chegar a custar até $1 bilhão. É um processo longo e um processo custoso. No entanto, no mundo real, esse processo é um tanto mais complicado e diversas outras alternativas para esse fluxograma, para a maneira como essa história é contada, foram propostos. Recentemente, num artigo de 2013, não tão recentemente assim, se propôs um outro pipeline, um outro fluxograma que é bem mais completo, bem mais realista e pelo qual nós podemos nos pautar para entendermos como funciona essa história. Nós sabemos que esse processo de descoberta, planejamento e desenvolvimento de fármacos é um processo que depende de muitos profissionais e de diversas áreas do conhecimento, certo? Então, se nós pararmos para pensar que esse processo deva ser desenvolvido de maneira cronológica, né, estanque, fixa, como nós vimos no slide anterior, nós não teremos a melhor eficácia possível para esse processo. E nesse modelo que é apresentado por esses pesquisadores, inclusive saiu na revista Science, né, nós temos aqui descrita uma integração entre os pesquisadores da ciência básica, que é quem estuda aí fisiopatologia da doença, alvos terapêuticos, linhagens celulares, modelos animais, vias moleculares, que é o que é estudado lá na bioquímica e na biologia molecular, a questão de fenótipos e genótipos. Então nós temos aqui o pessoal da ciência básica, que deve trabalhar intimamente integrado com outras equipes. Então aqui em verde nós temos descritos os processos de triagem, certo? Então aqui temos o desenvolvimento de ensaios biológicos que irão fornecer os dados de eficácia e de segurança. E temos algumas técnicas, como a triagem de alto desempenho, que nós vamos conversar hoje, é o High Throughput Screening. Então aqui nós temos o pessoal que trabalha com o processo de triagem. Junto do pessoal da pesquisa básica, também temos trabalhando as pessoas que trabalham com os estudos clínicos, certo? Então quem vai trabalhar aí com os estudos pré-clínicos, inclusive, né? Aqui a gente tem a questão dos ensaios em animais,
A gente aí vai ter a prova de conceito para poder testar em seres humanos, mas percebam tanto de etapas que nós temos aqui que envolve essa equipe aí de profissionais da saúde para cuidarem de todo esse processo, certo? Esses profissionais estão integrados com os profissionais de registro e quem integra essas equipes é quem trabalha na pesquisa da descoberta e dos estudos pré-clínicos de uma maneira um tanto mais aprofundada, né? Então perceba que aqui nós temos os estudos em vivo, mas aqui nós temos os estudos in vitro, né? Da farmacologia. Pode ser em vivo também, a gente pode ter vários tipos de nuances aí no meio. Aqui nós temos as pessoas que trabalham com a síntese de fármacos, os especialistas exclusivos em química medicinal e assim por diante. Então perceba como toda essa é uma cadeia de inovação que é necessário que seja intimamente integrada, certo? Bom, e como já sabemos, esse processo, então, ele é complexo, é um processo caro e é um processo longo, de maneira que devemos nos perguntar quais são as ferramentas das quais nós dispomos para acelerar os processos. E é por causa disso que nós precisamos falar dos ensaios biológicos da maneira que nós vamos falar hoje. Porque uma das dificuldades técnicas que nós temos é que, atualmente, a química orgânica evoluiu tanto de maneira que nós conseguimos, hoje em dia, sintetizar muito mais moléculas do que o que somos capazes de testar. Portanto, precisamos acelerar a maneira como esses testes são feitos e também otimizar a maneira como nós selecionamos esses compostos, certo? Então aqui eu separei para vocês, para que nós organizemos esses conhecimentos na nossa cabeça, alguns processos de aceleração do planejamento, como acelerar a síntese e como acelerar os ensaios biológicos. Para acelerar o planejamento, nós utilizamos algumas técnicas que vocês já conhecem, que são aquelas estratégias de CADD, Computer Aided Drug Design, SBDD, LBDD. Vamos falar rapidamente sobre eles para nos situarmos. Em seguida, nós temos os métodos para acelerar a síntese, como a síntese paralela, a síntese combinatória e a robotização da síntese orgânica. E por último, nós vamos falar sobre como os ensaios biológicos podem ser acelerados por meio de ensaios in vitro e o High Throughput Screening, que é a triagem de alto rendimento ou alto desempenho, certo? Bom, quando falamos das técnicas de CADD que auxiliam na aceleração do planejamento, falamos das técnicas de planejamento auxiliadas por computador. E nós já passamos um bom tempo falando dessas técnicas, certo? Desde o início do semestre. Quando falamos de SBDD, falamos a respeito daquelas técnicas que dependem do conhecimento da estrutura tridimensional do nosso alvo molecular. E aqui podemos utilizar as técnicas de modelagem molecular, podemos utilizar o docking, podemos utilizar a manipulação de proteínas. Temos inúmeras técnicas aqui. E quando falamos de LBDD, estamos nos referindo àquelas estratégias das quais nós não dependemos do alvo molecular, como, por exemplo, o QSAR. Existem várias outras técnicas, mas no tempo que nós temos aqui nessa disciplina, nós abordamos algumas poucas e mais essenciais e clássicas técnicas, certo? Bom, aqui eu trouxe um outro exemplo de técnica ou de estratégia para a aceleração do planejamento, que é uma das técnicas mais promissoras utilizadas atualmente, que é o chamado FBDD, Fragment Based Drug Design, ou planejamento de fármaco baseado
é em fragmentos. Então, nesse processo aqui do pipeline de planejamento de fármacos, nós temos que o FBDD se encaixa aqui. E ele consiste no estudo da interação de pequenos fragmentos que são obtidos a partir de bibliotecas de fragmentos. São moléculas bem menores do que compostos líderes, certo? Então podemos ter tanto quimiotecas, né? Podemos ter aí diversos compostos que estão ali no pozinho, prontos para você realizar os ensaios, quanto você pode realizar essa triagem de maneira virtual. E aí, por técnicas de triagem como cristalografia de raio-x, espectroscopia de massa, ressonância magnética nuclear, docking, você vai verificar qual é a possível afinidade desses fragmentos com o seu alvo molecular. Então, existe um caráter de Structure-Based Drug Design aqui. No entanto, ainda não estamos lidando com o composto líder, mas apenas com uma pequena molécula, como nós estamos vendo aqui nesse caso abaixo, certo? Bom, então, a partir desse tipo de estudo, o que é feito? É feito um estudo um tanto mais detalhado da cavidade de interação e aos fragmentos que são mais promissores são conectados outros fragmentos numa etapa que nós chamamos de etapa de crescimento de fragmentos. Então, você vai crescendo os fragmentos, você vai conectando diferentes fragmentos por diversas etapas que eu não vou discutir durante essa aula. E normalmente se observa que a afinidade cresce da ordem de micromolar para a ordem de nanomolar. Então, olha só, aqui a gente tem uma técnica que não é exatamente um SBDD, né? É uma abordagem um tanto diferente do que simplesmente você ir testando várias substâncias frente a algumas cavidades de interação, mas a gente tem uma abordagem um tanto mais elaborada, que é chamada de FBDD. Uma abordagem super interessante e que é amplamente utilizada pela indústria farmacêutica, certo? Vamos falar agora um pouco a respeito das maneiras como nós podemos acelerar o processo de síntese do nosso fármaco, porque perceba que a síntese orgânica, como nós a conhecemos, está presente em algumas etapas, muito embora quando nós estejamos lidando aí com o planejamento, nós não enxerguemos dessa maneira, né? A gente passa um tanto corrido e durante o curso de graduação a gente acaba vendo um pouquinho separado. Mas olha, se a gente olhar aqui todo esse processo de encontrarmos um alvo, encontrarmos um lead, isolarmos a estrutura ativa, identificarmos essa estrutura, definirmos a arreia e otimizarmos o lead, olha só, a síntese dos compostos, a síntese orgânica, ela entra tanto na etapa de nós encontrarmos um composto líder, certo? Porque muitas vezes ele pode ser de origem orgânica, certo? De origem sintética. Então, a síntese pode entrar aqui. Mas também quando falamos de determinação de REA, né, por exemplo, na simplificação molecular, ou quando por meio de outras modificações moleculares nós queremos otimizar o composto líder, nós precisamos realizar efetivamente a síntese, certo? E bom, na síntese convencional, o que nós fazemos? Nós sintetizamos um composto por vez, que é como nós fazemos nas aulas práticas de química orgânica. Nós olhamos para uma reação só, temos um reagente ou alguns reagentes, catalisadores, né? Colocamos tudo num balão reacional e verificamos o que acontece, né? Depois de fazer uma reação, nós partimos ali para o workup, né? Então, isolar e depois o isolamento, né? E depois a purificação. Normalmente a gente faz isso daí com processos de recristalização. No entanto, existem outras técnicas que são muito mais eficazes para obter um número maior de compostos inéditos
num tempo menor. E aqui eu destaco a síntese combinatória e a síntese paralela. Vamos falar rapidamente sobre eles. Na síntese combinatória, nós temos a síntese de diferentes compostos no mesmo recipiente. Aqui, na síntese combinatória, nós temos uma estratégia que normalmente é utilizada para a síntese de peptídeos. E por que essa técnica é tão utilizada para sintetizar peptídeos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E na síntese paralela, diferente da síntese combinatória, nós temos diferentes compostos sendo sintetizados em diferentes recipientes. Perceba que para fazer essa síntese paralela, é necessário que todos os compostos obtidos, todos os compostos que se pretende obter, possam ser obtidos pelo mesmo tipo de reação, certo? Então vamos ver alguns exemplos de como acontecem esses processos. Então, em relação à síntese combinatória, olha só o que nós temos aqui. Então, vamos pensar, por exemplo, que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Como nós sabemos, os aminoácidos são os constituintes das proteínas e sabemos que eles podem se conectar de diversas maneiras e podem gerar uma diversidade estrutural muito grande. Então, se formos pensar em todos os dipeptídeos que podemos obter a partir das diferentes combinações entre os diferentes aminoácidos, nós temos todas essas combinações aqui à direita. Mas você já parou para pensar que trabalhoso seria você precisar fazer 25 experimentos separados? Então, você vai para o laboratório e faz uma síntese só para fazer uma glicina ligada a uma glicina, depois uma glicina a uma alanina, depois uma glicina a uma fenilalanina, e assim por diante. Se você fosse realizar esse processo por síntese convencional, você precisaria realizar 25 experimentos separados, o que é inviável, o que é caro, o que é custoso, certo? Então, é aqui que a síntese combinatória vai nos ajudar. Então, a síntese combinatória consiste no seguinte: nós utilizamos aqui uma bead. O que é uma bead? É como se fossem pequenas pérolas que são feitas de resina. E nós conectamos essas beads de resina a cada um desses aminoácidos, tá vendo? Então, dentro de cada um desses potinhos, dentro de cada um desses recipientes, eu coloco essas beads, e essas beads são feitas de uma resina que podem se ligar covalentemente aos aminoácidos, porém de maneira reversível. Então, olha só, aqui a gente vai olhar para esse recipiente de baixo, tá? Então, olha só o que aconteceu. A bead foi conectada covalentemente à serina. E o mesmo ocorreu aqui nos recipientes de cima. No entanto, cada um com o seu respectivo aminoácido, certo? Bom, após essa etapa inicial, olha só o que é feito. É feita uma etapa de mistura e separação. Então, a gente mistura o conteúdo de todos os recipientes em todos os recipientes, de maneira que nesse último potinho, que é o que nós estamos vendo, teremos aqui uma amostra de cada um desses aminoácidos funcionalizados na resina, certo? Mas aí você vai falar, nessa primeira etapa a gente vai ter basicamente uma mistura igual em todos os recipientes. Pois é, nós teremos uma mistura igual em todos os recipientes, certo? No entanto, olha só o que vai acontecer. Na segunda etapa, nós vamos novamente reagir o conteúdo de cada um desses recipientes, mas com aminoácidos diferentes. E olha só o que acontece. Nós vamos obter combinações diferentes de aminoácidos, cada um com seu bead funcionalizado, e teremos já uma enorme diversidade de dipeptídeos ligados às beads
em cada um desses recipientes. Se o que você tem interesse é apenas o dipeptídeo, né? Então é só você utilizar o reativo, que serve para romper essa ligação aqui, você libera o seu dipeptídeo, de maneira que, após essa etapa, o seu problema passa a ser única e exclusivamente de purificação. E você não precisa realizar todos esses experimentos separadamente, certo? Então é importante ressaltar que esses dipeptídeos funcionalizados são apenas os que nós estamos vendo aqui no último frasco. Aqui, nos outros frascos, teremos misturas diferentes de dipeptídeos. Então perceba qual é o poder dessa técnica. Claro que essa técnica também pode ser utilizada para sintetizar outros tipos de compostos, né? Aqui, no caso dos peptídeos, a gente tem a vantagem que os aminoácidos podem se conectar em duas extremidades, né? Então, uma extremidade se liga na resina e a outra a gente vai ampliando a cadeia. Mas perceba que se a gente tiver algum outro tipo de molécula que tenha dois pontos de conectividade, essa também se mostra como uma estratégia válida para gerar diversidade estrutural, certo? Mostrando de uma maneira um tanto mais explícita o que está acontecendo, olha só o que é que nós temos. Então, aqui nós temos o bid de resina e aqui nós temos a região onde pode ser funcionalizada a nossa resina. Então, aqui nós temos um haleto de alquila que é suscetível a reações de substituição nucleofílica. E aqui nós temos o nosso modelo de aminoácido. Tá percebendo? Aqui nós temos o carbono alfa no meio, o grupo carboxi, o grupo R, que vai determinar o nome do aminoácido, e perceba que aqui nós temos uma amina, no entanto, essa amina está com um grupo que é chamado de BOC. BOC é uma abreviação para terc-butiloxicarbonila, olha só. Terc-butiloxicarbonila. E esse grupo é um grupo protetor de amina, de maneira que vai garantir que quem vai entrar aqui na resina vai ser o grupo carboxi, não o grupo amino, certo? O nosso grupo amino estará protegido, certo? Então, após essa etapa, nós temos uma formação aqui do éster. Então, perceba que esse carbono aqui se liga... esse oxigênio aqui se liga aqui, formando o éster, certo? E aqui nós temos o nosso aminoácido ligado à resina e, no entanto, a nossa amina está protegida com o grupo BOC, certo? Como que nós poderemos disponibilizar essa amina para reagir com um outro aminoácido? Então, a gente realiza uma desproteção com ácido trifluoracético, liberando o grupo amino. E aí nós colocamos, naquela segunda etapa em que a gente está colocando o segundo aminoácido, né? Então, esse daqui é o aminoácido 1. Esse daqui, ó, agora que vai entrar, é o aminoácido 2. Então, a gente reage com o aminoácido. Percebe que esse outro está protegido com o grupo BOC. E olha só, aqui a gente já fez o nosso dipeptídeo. A gente já tem a porção com aminoácido 1, aminoácido 2. E aí, consequentemente, nós vamos realizando diversas etapas de desproteção do grupo da amina, né? Então é removido o grupo BOC e depois a amina é acoplada aqui ao outro aminoácido e assim por diante, até realizarmos o crescimento da cadeia polipeptídica até o tamanho que nós desejarmos. A etapa final de desconexão da resina e do peptídeo é feito com ácido fluorídrico e aí nós temos o nosso peptídeo livre, certo? Então aqui é o que ocorre em cada um dos recipientes, em cada um dos potinhos onde essa reação acontece. E isso é o que nós chamamos de síntese de peptídeo em suporte de fase sólida. Então, se você já se perguntou como são feitos peptídeos de maneira que não utilize biotecnologia, né, ou de maneira que não utilize aí a expressão, né, por Escherichia coli ou por alguns fungos. Então, essa é a maneira química que nós temos para sintetizar peptídeos. Importante ressaltar que vale também para outros tipos de compostos, certo? Bom,
Em relação à síntese paralela, olha só o que nós temos, pessoal. Então, na síntese paralela, um conceito diferente. Nós temos diferentes compostos sendo sintetizados em diferentes recipientes. Olha só que interessante. Então, quando nós fomos lá no laboratório para fazer reações químicas, nós utilizamos um agitador magnético, um balão reacional, e ele ficou agitando aqui com o nosso meio reacional até a reação terminar, certo? Aqui, à esquerda, nós temos o exemplo de o que chamamos de sintetizador paralelo. Então perceba que as reações vão ocorrer em pequenos vials, em pequenos recipientes, pequenos vials. E cada um desses vials terá um mecanismo de agitação próprio. Olha só que interessante. Então, cada vial tem um septo em cima, dentro do qual nós podemos injetar reagentes diferentes aqui. Então, se a gente parte do mesmo reagente para todo mundo e a gente apenas muda a parte da molécula que a gente quer, dependendo de cada potinho que estivermos lidando, então nós teremos um produto diferente por potinho. E aí temos diferentes tipos de adaptadores para vials, né? Essa daqui é a página do fabricante, certo? Então nós teremos diferentes compostos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo que temos de como pode ser, por exemplo, gerado uma biblioteca de amidas. Então perceba que as amidas que são feitas possuem essa estrutura geral, variando em relação ao substituinte no anel aromático. Perceba que todas as amidas possuem esse grupamento aqui em comum. E essa parte aqui é a que é variável. Então, o que você vai fazer? Essa molécula aqui você coloca em todo mundo. Essa reação ocorre nessas condições, né? Solvente é diclorometano. Aqui nós temos um agente de acoplamento, né, que é o DCC, e o hidroxibenzotriazol. E aqui um catalisador, né, que a gente já viu lá na aula prática, o DMAP, que é utilizado para fazer ésteres, mas também pode ser utilizado para fazer amidas. Então, em cada um dos frasquinhos nós colocamos essa parte aqui em comum. E em cada um dos potinhos colocamos essa porção variável diferente. E aqui esse grupo R, no caso que é trazido aqui, que eu tirei do livro, né? Temos aqui, ó, substituintes em posições diferentes, né? Aqui pode ser 4-cloro, 3-cloro, 2-cloro, 4-metil, 3-metil, 2-metil. Então perceba que síntese paralela é super útil quando você quer fazer, por exemplo, estudos de QSAR, porque é muito fácil você gerar na prática compostos ou famílias de compostos que sejam congêneres com essa estratégia, certo? Vamos falar então sobre ensaios biológicos. E a primeira coisa que eu quero te falar a respeito dos ensaios biológicos é que eles podem ser tão numerosos e tão complexos quanto você queira. Então, nessa próxima etapa, o que eu vou fazer é te mostrar alguns dos principais testes, e esses testes eles são amplamente utilizados para você avaliar a atividade biológica in vitro, e muitas variações desses testes são utilizados. Então, certamente, se você se deparar com algum teste novo, algum nível de similaridade com esses testes que eu vou te mostrar, o teste novo que você vai ter encontrado vai ter, tá? Então, eu trouxe alguns testes aqui que são muito clássicos para a prospecção farmacocinética dos compostos, né? Então, a gente sabe que é possível prever algumas propriedades farmacocinéticas, ou pelo menos ter uma noção, né? Isso que é prospecção, né? Ter noção a respeito dessas propriedades farmacocinéticas de um composto que ainda não foi testado em vivo, né? Temos métodos físico-químicos para descobrir isso daí, né? O mais clássico de todos é o cálculo do log de P, certo? Coeficiente de partição, que pode ser determinado pelo teste de Shake Flask, certo? Aquele que nós fazemos com o funil de separação.
Ou existem algumas extrapolações que podem ser feitas. Deixa eu escrever aqui. Então, shake flask. Algumas extrapolações que podem ser feitas a partir de estudos de HPLC ou de cromatografia em camada delgada. Então, a partir do RF, existem maneiras de você prever o log de P do composto. Além das técnicas in silico, né, nas quais a gente pode obter o log de P calculado, log de P computacional, também conhecido como C-log de P. Se nós realizamos o experimento do log de P com a fase aquosa, com tampão em diferentes pHs, nós podemos obter também o que chamamos de log de D. E o log de D sempre vem acompanhado com um númerozinho aqui. Então, por exemplo, o log de D 7,4 é feito com N-octanol, sendo a fase orgânica, e a fase aquosa seria um tampão com pH 7,4, certo? E o que eu vou te mostrar hoje são alguns ensaios celulares que são utilizados aí para prospecção farmacocinética, normalmente para verificar o quão bem esse fármaco ele pode ser, ou esse candidato a fármaco pode ser absorvido, certo? Cada um deles tem suas limitações, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E também vou falar a respeito da prospecção farmacodinâmica. Então, como que nós fazemos para verificar se um fármaco vai ter chances de ter boa potência, boa eficácia? E para isso, nós podemos utilizar métodos bioquímicos, né, métodos enzimáticos ou métodos celulares. Grosso modo é isso, certo? Os métodos mais complexos que nós temos são os celulares, que nós não vamos abordar durante essa aula, mas os principais métodos eu vou te contar. E partindo desses métodos que podem ser feitos em escala laboratorial e requerem um bom trabalho para que sejam executados, aí nós podemos começar a falar dos métodos de triagem biológica, os métodos automatizados, que no caso são o HTS, que é o High Throughput Screening, a triagem de alto rendimento, e o HCS, que é o High Content Screening, que é a triagem de alto conteúdo. Tá? Então, embora esses termos sejam bem abstratos, eu vou mostrar para vocês que não é nada de outro mundo, é muito bacana e vou explicar qual é a diferença entre eles, certo? Bom, para a prospecção farmacocinética, um dos testes mais clássicos que nós temos é o teste de PAMPA, né, também chamado aí de Parallel Artificial Permeability Assay, é um ensaio de permeabilidade. Faltou um M aqui. Parallel Artificial Membrane Permeability Assay. Então, é um ensaio de permeabilidade por membrana paralela artificial, certo? Então, para realizar esse teste de PAMPA, o que é feito? Então, ó, perceba aqui, então vamos olhar para esse esqueminha aqui da direita, certo? Então, é como se nós tivéssemos dois recipientes, certo? No primeiro de baixo, nós temos o que chamamos de poço aceptor, que contém uma solução tampão, tá? Aqui, nós temos um recipiente de cima que pode se encaixar no recipiente de baixo, que é chamado de poço doador. E na base do poço doador, o que nós temos? Então, nós temos pequenos furinhos, de maneira que o solvente consegue passar livremente entre os poços, certo? E protegendo esses orifícios, nós temos essa membrana artificial, que simula algumas barreiras biológicas, como, por exemplo, a pele. Então, o ensaio de PAMPA normalmente é utilizado para você verificar se um composto tem chances de chegar na circulação sanguínea a partir do uso tópico, tá? Então, o que é feito? Então, é colocada a solução tampão nos dois poços, certo? E o composto teste é colocado aqui em cima. E o poço doador e o poço aceptor são encaixados um no outro. E
Depois de um tempo, se verifica a concentração do composto a ser testado na solução tampão de baixo, tá? É claro que esses recipientes, eles não são grandes, né? Esses poços, eles estão presentes em microplacas, normalmente microplacas de 96 poços. Então, aqui embaixo, ó, percebe que nós temos o que é chamado de placa aceptora, em que nós temos vários pequenos pocinhos aceptores. Em cima nós temos uma grande peça que tem vários pocinhos doadores. Então, a placa doadora se encaixa na placa aceptora. E em cima nós temos a tampa, certo? Então, essa medida do composto teste feito no poço aceptor, depois pode ser realizada por meio de medidas... Cadê minha caneta? Opa! Por meio de medidas espectrofotométricas. Então, você pode utilizar a espectrofotometria UV-Vis para quantificar. Então, você pode fazer uma curva de calibração desse composto e depois verificar o quanto passou, certo? Ou também por fluorimetria, né? Métodos em que você pode aferir a fluorescência do teu composto teste. Mas aí depende, né? A técnica que você vai utilizar depende do composto teste. Se você consegue uma calibração boa, né? Uma curva de calibração boa, então tem várias opções para você medir. Por titulação é mais difícil, né? É mais trabalhoso. Então, normalmente, toda vez que a gente vê essas placas com 96 poços, a medida é espectrofotométrica. Então, normalmente é feita num leitor de placas, né? Que vai ser especializado em tirar a medida de absorbância ou de fluorescência de cada um desses 96 poços. Então, perceba que é uma maneira muito ágil de você estudar a farmacocinética, né, a possível farmacocinética do teu composto teste. Perceba que, apesar de serem possíveis extrapolações, essa é uma membrana artificial e pode não representar corretamente alguns fenômenos biológicos que possam acontecer, né? Então, dependendo do fármaco, dependendo do composto teste, numa situação em vivo, você pode ter, por meio do epitélio intestinal, você pode ter algum tipo de biotransformação, né? Coisa que você não vai conseguir enxergar aqui. Podem ter fatores mais diretamente ligados aí à composição tecidual da pele que não possam ser simulados por esse sistema. Mas o ensaio de Pampa costuma ter uma extrapolação bem boa aí, tá? Bom, existem outros ensaios um tanto mais elaborados, né? Então existem os ensaios celulares que são feitos com células epiteliais. Então, olha como é que é a montagem aqui nessa figura de baixo. Então, perceba que, da mesma maneira, nós temos dois poços, né? Um aceptor e um doador. Só que, em vez de você ter uma membrana artificial, então perceba que no poço doador você tem vários buraquinhos também, né? Você tem vários orifícios, são micro-orifícios, né? São poros. Então, em vez de você ter uma membrana artificial, você pode disponibilizar aqui uma suspensão de células. Normalmente, as células que são colocadas aqui são células epiteliais, que após um período de adesão, elas vão se reproduzindo e formam uma monocamada semelhante à que encontramos lá no epitélio intestinal. Tá vendo? As linhagens celulares que nós utilizamos para isso são as células CACO2, né, que são as células de adenocarcinoma de cólon humano, e as células MDCK. Então, são células renais caninas do tipo Madin-Darby. Por que são essas células escolhidas, né? Porque elas formam essa monocamada que simulam o que antes era a nossa membrana artificial, né? Então, após você ter esse período de adesão das células epiteliais, o que acontece? Você pode colocar o seu composto teste, né? Então,
Tudo aqui é em tampão que você faz, e aí depois de um tempo você pode verificar quem que passou para o outro lado. Então, essa é uma medida de permeabilidade que, em algumas situações, pode ser extrapolada para medidas de absorção no trato gastrointestinal, certo? Então, esses testes na literatura são conhecidos como testes de permeabilidade com células CACO2 ou teste de permeabilidade com células MDCK. Existem outras linhagens celulares possíveis, mas essas são as mais clássicas, tá bom? Bom, vamos passar agora a conversar sobre como é feita a prospecção farmacocinética, né? Como você vai saber se a sua molécula in vitro ela tem uma potência boa, se ela tem uma eficácia boa, né? Então, para isso, nós temos métodos enzimáticos e métodos celulares, que, como eu já falei, são muitos. Então, eu vou mostrar um exemplo de cada para te mostrar como que a gente faz na prática, para você conseguir visualizar um tantinho melhor e para que quando você veja algum método novo, você esteja familiarizado, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo um método, uma molécula, e eu quero que essa molécula seja um inibidor da acetilcolinesterase. Então, aqui nós temos disponível comercialmente um kit bioquímico que é chamado de ensaio enzimático de Elman para a inibição de acetilcolinesterase, tá? É um teste que é específico para você verificar ação inibitória frente à acetilcolinesterase. Então perceba que por causa da natureza química, da natureza bioquímica da molécula que a gente está lidando, a gente precisa ter um kit de ensaio que dê a resposta que a gente está querendo, né? Se nós, por outro lado, estivéssemos lidando aí com um agonista, um antagonista, alguém, por exemplo, que atua frente a um receptor acoplado à proteína G, para que nós observássemos esse fenômeno, precisaríamos de um ensaio celular, né? Então, é um outro tipo de abordagem. Então, quem define a abordagem é a natureza bioquímica da molécula que a gente está lidando. Aqui a gente tem um dos casos mais simples, que é um dos casos em que nós temos um inibidor enzimático, né? Então, olha só qual é a fundamentação técnica desse ensaio, ó. Então, esse kit ele vem com algumas moléculas, tá? Então, esse kit ele vem com essa molécula aqui, DNTB, e vem também com esse precursor aqui. Se você reparar bem, essa molécula ela se parece com a acetilcolina, mas ela não é acetilcolina. Ela é um análogo sulfurado da acetilcolina. Ela é acetiltiocolina, tá? E olha o que acontece. Ela também pode ser um substrato para a enzima, que é a acetilcolinesterase. A enzima vem no kit também, certo? Então, quando a acetilcolinesterase está atuando, o que vai acontecer? Ela vai conseguir hidrolisar essa acetiltiocolina, liberando a tiocolina. Quando você tem a tiocolina livre, ela pode reagir com esse DNTB, fazendo aqui um rompimento dessa ligação de sulfeto e formando ela mesma uma ligação de sulfeto, tá vendo? Tá vendo que eu peguei, né? Separei a molécula no meio, então a acetiltiocolina reagiu com DNTB para formar essa molécula aqui de cima. No entanto, quando ela faz isso, perceba que ela vai liberar essa porção aqui, ó. E essa porção aqui é colorida, é amarelinha. É um íon amarelo que pode absorver no comprimento de onda de 412 nanômetros. Olha só que elaborado. Então, o que a gente aprende com isso daqui? A gente aprende que quando a acetilcolinesterase está atuando, o que vai acontecer? A gente vai observar que essa reação se forma, né?
essa reação acontece, esse produto se forma e o produto amarelo se forma, tá? No entanto, o que vai acontecer se nós tivermos um inibidor? Então, na presença do inibidor, esse produto amarelo não vai ser formado. Não vai ser formado. Ou, dependendo da concentração do inibidor, esse produto amarelo vai ser formado em menor quantidade, certo? De maneira que a gente consegue monitorar a presença desse íon espectrofotometricamente. Então você pode monitorar o comprimento de onda aqui em 412 nanômetros e você pode ir fazendo uma leitura lá a cada 1 minuto para ver a formação do produto. Olha só que coisa. Então aqui a gente verifica, né, diferentes concentrações de substrato. Se você tem um inibidor, o que vai acontecer? Perceba qual que é o formato dessa curva. Essa curva lembra muito aquela curva de cinética enzimática que a gente via, né? Então aqui, ó, perceba que mesmo depois de certo tempo, a gente não tem alteração de produto. Então aqui a reação acabou, né? A gente poderia pegar esses dados aqui, medir essas velocidades e fazer um gráfico, por exemplo. Lembranças de bioquímica. Olha só. A gente poderia fazer aquele gráfico de concentração de substrato, nesse caso seria acetiltiocolina, por velocidades iniciais, né? Aqui a inclinação desse momento aqui, dessa curva, enquanto ela ainda está meio retinha, é a velocidade inicial. E aí você pode observar o padrão aqui de funcionamento da enzima. E aí, dependendo do formato que essa curva assumir, você pode até mesmo ver o mecanismo de inibição dessa enzima, se é competitivo, se não é competitivo. Então, olha só, agora a gente está fazendo o link de como que a gente verifica todos esses fenômenos na prática, certo? Então, esse gráfico de cinética enzimática a gente consegue fazer com um kitzinho desse daqui, que pode ser utilizado para o desenvolvimento de um inibidor de acetilcolinesterase, certo? Pode servir aí para tratamento de Alzheimer, potencialmente, pode servir aí para o tratamento de uma intoxicação por antimuscarínicos, e aí vai aquela parte de farmacologia, né? Mas olha só, se a gente quisesse lidar com outro tipo de molécula que atuasse por um outro mecanismo, aí a lógica seria outra, certo? Seguindo. Agora eu quero mostrar para vocês um ensaio celular. Esse ensaio ele é super interessante porque ele pode servir tanto para você verificar toxicidade, né? Porque nesse teste a gente consegue verificar quantas células morreram, quanto a gente consegue verificar atividade antitumoral, porque se muitas células tumorais morrerem, quer dizer que você tem um potencial aí para ter atividade antineoplásica, certo? Então, esse daqui é o experimento. Então, basicamente, a gente realiza o experimento naquelas placas de 96 poços e a gente utiliza a linhagem celular que a gente quiser. Normalmente, uma linhagem celular que possa se aderir ao fundo do pocinho, tá? Normalmente são linhagens de células epiteliais, você pode usar a célula CACO2, você pode utilizar MDCK ou qualquer linhagem celular que você queira avaliar, certo? Então, o que acontece? Você coloca a suspensão de células, de um dia para o outro essas células elas vão sedimentar aqui, e aí você, em um pocinho, não coloca nada da tua substância. Então, olhando de cima seria assim, ó, esse daqui seria o teu controle negativo, seu controle negativo para a morte celular. Você só coloca meio de cultura aqui. Aqui eu estou olhando outro pocinho de cima. Aqui, normalmente a gente coloca uma substância que a gente sabe que vai matar todo mundo. Normalmente a gente faz uma suspensão aí com algum agente tensoativo que vai romper a membrana celular. Em alguns lugares você faz uma suspensão de látex, aquele látex da luva mesmo, né? Aqui, certeza que todo mundo vai morrer.
tá? E aí, nos outros pocinhos, a gente vai colocando concentrações diferentes do nosso composto teste. Então, aqui a gente coloca bem pouquinho, a gente pode colocar... normalmente a gente faz diluição seriada para fazer isso, né? Então, vamos supor, se a gente faz... Okay, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente tem 10 pontos. Então, a gente teve uma diluição seriada que foi feita 10 vezes, né? Então, a gente teria 10 pocinhos para cá. Então, aqui, por exemplo, a gente partiria de uma concentração de 0. Aí, aqui a gente pode ir para 2. Aqui a gente pode ir para 4. Aqui a gente pode ir para 8, 16, 32. Aí a gente pode pensar aqui em micromolar, por exemplo. Perceba que a gente está variando a concentração de 2 em 2, mas às vezes ela pode ser variada de 10 em 10, pode ser variada de 5 em 5. Tudo depende da ordem de grandeza que você está olhando aí o comportamento do teu sistema, tá? Então você faz isso para diversas concentrações e aí o que acontece? Você deixa aí essas células de um dia para o outro. Pode ser 24 horas, podem ser 48 horas. E aí você vai ver o quanto dessas células estão vivas. Só que o lance é o seguinte, para você olhar no microscópio e contar todas essas células aqui, você não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo no microscópio. E é muito trabalhoso. Por isso que a gente faz? A gente utiliza um método colorimétrico, que é esse método do MTT ou MTS. Então, eles são compostos da mesma família e eles são compostos que podem permear, eles podem entrar aqui nas células. Vão entrar aqui nas células. E eles possuem uma coloração amarela bem fraquinha. Se as células estiverem vivas, as redutases mitocondriais vão biotransformar essas moléculas numa versão diferente. Tá vendo que esse anel de 4 membros aqui abriu? E essa versão da molécula com o anel de 4 membros, né, o anel tetrazólico aberto, é o que nós chamamos de sal de formazana. Então aqui temos duas versões diferentes do sal de formazana que tem uma coloração amarela muito intensa. E aí, o que a gente faz? A gente faz a medida dessa coloração amarela por um método espectrofotométrico. Então, o que vai acontecer? Para aquelas células que estão vivas, as mitocôndrias estarão ativas, certo? E aí a gente vai observar uma coloração mais intensa, né? Sendo um pouquinho mais preciso, né? Na verdade, a cor inicial é amarela, a cor final é uma cor tão intensa, assim, ela é um bege pendendo para o marrom, tá? Então é bem nítido quando você tem as mitocôndrias das suas células funcionando. Então, após o período de incubação com o teu composto teste, você coloca lá o MTT ou MTS, deixa lá por algumas horas e depois você faz a leitura. Por essa leitura, olha só o que acontece, gente. A gente obtém uma curva desse tipo. Então aqui, ó, o composto que foi testado aqui foi a tropolona, então é feito um gráfico de log da concentração do composto testado, no caso a tropolona, por viabilidade celular, tá? Então, essa curva ela é normalizada para que aqui você tenha no negativo 100% de viabilidade e aqui no positivo para a morte você tenha 0% de viabilidade, né? Então você correlaciona a absorbância com o número de células vivas e a partir disso, olha o tipo de gráfico que a gente obtém, gente. Uma curva dose-resposta. Então, se é de toxicidade, aqui eu vou ter a minha resposta, né? Perceba que conforme eu vou aumentando a minha concentração do composto, a minha viabilidade vai diminuindo. Então, aqui a gente consegue descobrir a dose, o DL50, né? Nesse ensaio celular para esta molécula. É assim que a gente faz para descobrir DL50 no laboratório. Aqui eu trouxe para vocês também um equipamento, né, um espectrofotômetro que é leitor de microplaca. Olha as plaquinhas aqui onde são realizados os experimentos, certo?
Então, muito interessante, muito interessante. Aqui a gente consegue visualizar o quanto que o nosso composto mata ou não as células. Se não matar nada, é ótimo, né, do ponto de vista de toxicidade, mas se a gente está fazendo o teste para uma linhagem tumoral, aí a gente não pensa para a atividade antineoplásica. Então, o significado preciso desse teste depende daquilo que a gente está querendo enxergar, certo? Então, muitos outros testes são possíveis, né? A gente pode colocar um monte de coisa aqui dentro da célula, várias substâncias que podem brilhar, né? Então, são sujeitos a testes para avaliar fluorescência, podem manifestar cores diferentes, de maneira que a gente pode identificar inúmeros efeitos biológicos dentro dessa célula. Depende do kit, depende da linhagem celular, então perceba a variedade que a gente tem aí de possibilidades, certo? Então, aqui a gente consegue determinar o valor de EC50 ou DL50, depende do experimento que você está fazendo, tá bom? Bom, e todos esses experimentos, nessas plaquinhas de 96 poços, podem ser feitos de maneira robotizada. Então, esse daqui, pessoal, é um braço mecânico que faz tudo pra gente. Ele pode fazer a cultura de células, ele faz a diluição pra gente e ele faz a leitura espectrofotométrica também. De maneira que você pode deixar esse experimento rolando, vai lá tomar um café, volta para casa e quando você vê, você tem aí centenas de milhares de compostos que você consegue testar em questão de horas. Então, esse tipo de teste é o tipo de teste que a indústria farmacêutica utiliza para fazer a triagem de compostos, mas perceba que é uma triagem de alto rendimento. E é isso que a gente chama de High Throughput Screening. É quando nós fazemos esses ensaios biológicos de maneira automatizada e robotizada. Claro que, de qualquer maneira, nós precisaremos de um profissional para interpretar essa curva dose-resposta e qual o significado exato disso para o desenvolvimento, certo? Existe uma maneira ainda mais elaborada da gente fazer esse teste, em que nós, além das medidas espectrofotométricas, a gente pode ter dados de imagens. Então, acima dessas microplacas, podem ser colocadas câmeras super potentes que vão poder dar noção para a gente de, por exemplo, onde na célula o nosso composto testado está atuando, pode mostrar se contagens de parasitas intracelulares estão aumentadas ou diminuídas. Então, olha o tanto de imagem que isso daqui gera para a gente. E são imagens de altíssima resolução, certo? Então, quando você tem um HTS com imagem, isso é o que a gente chama de HCS, triagem de alto conteúdo, porque a gente consegue ver muito mais coisa nesse tipo de teste. Desnecessário falar que esse é um teste mais caro, mais elaborado, que não é em todo lugar que faz, certo? Mas ele aí é um padrão ouro para triagens de alto rendimento, certo? E com isso eu encerro o nosso bate-papo a respeito de ensaios biológicos, né? O tema da nossa aula de hoje é sobre métodos de triagem em larga escala em ensaios biológicos. Então, vimos maneiras de obter muitos compostos e de testar muitos compostos, certo? Você gostou desse conteúdo? Tem dúvidas? Quer saber mais? Então fala para mim, conta aqui nos comentários. E se você gostou dessa aula, não deixe de colocar o seu like para que essa palavra seja espalhada para mais pessoas. A gente se vê. Até a próxima!